Oi, pessoal! Você já teve alguma experiência com naves ou com extraterrestres? Hoje eu vou contar pra vocês o dia que uma nave seguiu meu carro e eu fiquei apavorada. Gente, foi um pavor, mas foi muito engraçado. Vou começar um pouquinho antes para vocês entenderem a cronologia dos fatos, tá? Eu já tinha sido abduzida quando era pequena e eu ainda vou contar isso no canal. Mas eu tinha uma conexão muito grande com as estrelas, com naves, com extraterrestres. Eu tinha um verdadeiro pavor. Mas eu tinha muito pavor, era impressionante. Até que um dia, já adulta, eu fiz o curso de cura quântica estelar. E nesse curso eu aprendi muitas coisas legais. E após eu voltar para minha cidade, começou a aparecer um vídeo para mim de um local chamado Estação Aunilã. Estação Aunilã, aqui no Piauí, é um local onde a proprietária teve uma comunicação com um ser extraterrestre, fez uma psicografia do local que deveria ser construído e construiu. E ficava aparecendo esse vídeo para mim, da Estação Aunilã, e era um vídeo antigo no YouTube. E eu ficava me perguntando por que o YouTube estava me mandando um vídeo tão antigo para eu ficar vendo. E passou uns dias até que eu desisti. O YouTube me venceu, o algoritmo me venceu e eu fui ver o vídeo. Quando eu vi o vídeo e eu vi que esse local era aqui, perto de onde eu moro, em Teresina, eu disse, não, eu tenho que ir lá. E aí foi mais uma saga, porque não tinha informação nenhuma no Google de telefone, como fazer para agendar a visita. Então, como foi que aconteceu? Aqui nessa parte as almas me ajudaram. Ou as almas ou extraterrestres, né? Não sei, minha gente. Mas foi assim. Eu comecei a procurar no Instagram. E no Instagram não tem perfil deles, não tem nenhuma informação. Até que eles me falaram uma hashtag específica para eu procurar. Essa hashtag, ela tinha até um erro na grafia. E eu fiquei questionando, mas procurei. Quando eu botei, tinha uma foto de uma pessoa. E nessa foto que eu cliquei, vi o contato da pessoa, né? E aí eu entrei em contato e perguntei se ela tinha algum contato lá de Aunilã ou se ela sabia quais eram os dias da visitação e como eu poderia fazer. Ela me passou o contato de uma das funcionárias da Dona Socorro, que é a proprietária de Aunilã. Liguei, agendei e fui um dia de manhã. Porque vocês não têm noção, minha gente. Eu vou colocar aqui que a estação é no meio do mais absoluto nada. Então, eu não queria ir pela primeira vez de noite, né? Lógico que não. Aí eu marquei pra ir de manhã. Então, fui numa quinta-feira de manhã, conversei com Dona Socorro um tempão e depois vim pra casa ainda de dia. Se atentem a isso. E Dona Socorro, tem até um vídeo aqui no canal sobre a estação Aunilã. Dona Socorro, ela é uma enciclopédia, minha gente, dessa parte extraterrestre. Ela já teve muito contato. Lá na estação desce nave, ela já viu fisicamente mesmo seres extraterrestres. Então, assim, se você quer ver aqui no Piauí nave, lá é o lugar. Pois enfim. E aí, Dona Socorro me convidou para ir no sábado, porque sábado lá eles fazem atendimento com entidades, eles atendem pessoas, tem uma índia que incorpora, que faz banhos naturais, que faz preparos naturais e as pessoas podem levar para casa. Enfim, me convidou para ir no sábado e era de noite. E eu pensei assim, gente, sozinha eu não vou. Chamei uma conhecida para ir comigo. E fomos nós, lindas, plenas, né? Bem radiantes. Eu morrendo de medo de ver alguma coisa de noite, porque nessa época eu ainda tinha um verdadeiro pavor. E a pessoa que foi comigo mentalmente pedindo para ter um contato. E eu não sabia desse detalhe. Mas nós fomos, passamos pelo atendimento, foi muito legal. Muita gente boa lá na estação que trabalha em prol do próximo. E eu com medo da hora de voltar para casa, né? Pois, gente, foi voltando para casa que a nave seguiu o carro. E eu vou dizer, eu fiquei apavorada. Lá na estação Aunilã, a gente passa por vários quilômetros num canavial. Depois você vai entrar numa matazinha mais fechada. E para você chegar em Aunilã, você entra numa mata mais fechada ainda. E como você viu no cardzinho, lá é no meio do nada. Quando a gente saiu da parte da mata, eu comecei a ver uma nave do lado esquerdo do carro. E é impressionante, porque
não tem como você se confundir. Não tem como você se confundir. Não tem como você pensar que é avião. Não tem como você pensar que é um satélite. Não tem, minha gente. Quando você vir uma nave, você vai saber que é uma nave. Até mesmo porque a vibração do teu corpo todo muda. Então, o meu corpo, ele ficava vibrando assim, como se tivesse um tremorzinho, sabe? E aquela nave do lado. Eu olhei pra menina que tinha ido comigo, eu falei, tem uma nave seguindo a gente. Ela falava, não, Carol, é estrela. Eu digo, mulher, não é uma estrela. É uma nave, presta atenção. Eu comecei a dirigir mais rápido, só que estrada de barro. Não tem como eu também ir muito rápido, né? Porque tem partes da estrada que, tipo, é um vão e tem um barranco. Você não pode ir dirigindo muito rápido, mas eu acelerei. E a nave vinha junto. Eu, meu Deus do céu, essa nave vai abduzir a gente. Ai, meu Deus, eu tô rindo, mas é de desespero. E aí eu pensava, essa nave vai me levar. Essa nave vai levar o Caio, eu nunca mais vou aparecer. Nunca ninguém vai saber mais de mim. Eu tô no meio do nada, não pega celular. Aquilo foi me dando um desespero tão grande que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Quando eu olhei pro lado, a pessoa que tinha ido comigo, ela tava no estado, tipo, catatônico. Ela olhava pra frente e dizia assim, meu sonho tá se realizando. Meu sonho tá se realizando. E eu olhava pra ele e falava assim, mulher, volte! Volte, pelo amor de Deus, não me deixe sozinha aqui com esse ET, não. E aí eu peguei e disse assim, bem, será que não é estrela? Porque quando a gente tá no auge do desespero, a gente quer se iludir, entendeu? Então o que eu fiz? Eu botei na minha cabeça, será que não é estrela? E eu tô apavorada porque deve ser uma estrela. Mas deixa eu ver. Aí eu falei assim, bem, se for uma nave, eu quero que venha pra frente do carro. Gente, na mesma hora, ela saiu daqui e fez assim, ó. E foi pra frente do carro. E aí meu desespero começou, porque ela começou a descer. Ela já tava bem pertinho, mas começou a descer. Ai, meu Deus, a mulher catatônica do meu lado. A nave descendo, eu comecei a gritar. Eu não permito que me leve! Gente, foi um escândalo dentro do carro que eu dei. Eu disse, eu não permito que me leve. E aí eu comecei a lembrar de todos os mentores, guardiões, protetores e fui começando a chamar todo mundo. E eu chamava. E eu disse, gente, me ajuda, por favor, eu não quero ser levada. Eu não quero ser abduzida. Aí eu lembrei que eu sou apômetra. Depois de todo o desespero, depois do choro, depois de todos os gritos, eu lembrei que eu sou apômetra, que eu podia fazer alguma coisa por mim mesma, além de gritar. E aí eu pensei, comecei a respirar, né, e pensar, tá bom, o que é que pode fazer com que eu seja abduzida? Se eu tiver contratos de abduções abertos, eles podem me levar. E eu comecei a cancelar contratos de abdução, comecei a cancelar um monte de coisa, comecei a desfazer votos, pactos, acordos, associações e fazendo apometria em mim. E eu acelerava o carro e o carro simplesmente parecia que não estava sendo acelerado. O carro parecia que estava andando a 20 km por hora constantemente. Eu pisava no acelerador, era um carro grande, era Amarok, eu pisava, é um carro que responde quando você pisa, mas o carro não desenvolvia, ele parecia que estava sempre a 20 km por hora. E eu lá na apometria, pá, instala dedo, cancela contrato, chama todo mundo, chama as entidades. Nesse dia eu movimentei a Aruanda, movimentei as colônias espiritual, movimentei todo o plano astral do meu desespero, chamei todo mundo. Até que eu tô lá no meu desespero, fazendo apometria, acelerando o carro que não vai. Quando eu olho pro lado, e a amiga catatônica, quando eu olho pro lado, eu vi as cabecinhas de grego. Aí nessa hora minha gente não teve não. Eu comecei a chorar, porque o desespero me ficou maior ainda. E quando eu vi as cabecinhas, a nave que ainda tava na frente do carro, ela descia mais. E eu comecei a dizer, não desça, que eu não quero ver você, eu não quero. E gritando, desespero. Foi um desespero. Hoje eu dou muita risada, mas o meu processo de comunicação com seres extraterrestres, gente, não foi moleza não, viu? Foi complicado. Aí quando eu vi esses seres que eram bem parecidos com o Grace, e eram vários, eu não consegui contar, tá? Porque na hora do desespero, eu vou te falar a real, você não consegue lembrar de pegar celular.
você não consegue racionalizar muita coisa. O corpo, ele entra naquele modo de sobrevivência. E o meu tava no modo de fuga e de sobrevivência. E aí eu vi aqueles seres e continuei fazendo os decretos de quebra de contrato, fazendo limpeza de chips, que eu ia pensando, né, no meio do desespero. Eu pensava, pode ser que tenha algum chip em mim que tá atraindo eles. Aí eu limpava chip do meu campo, placas, ia limpando formas de pensamento, ia limpando, fazendo apometria. A amiga catatônica, passei desses seres, não me levaram. E a nave parou de descer. Aí eu comecei a respirar. Teve uma hora que eu comecei a respirar e disse assim, se eles forem me levar, eles vão me levar. Se eu for desse jeito, vai ser a pior experiência da minha vida, porque eu já tô em tempo de morrer, né, do medo. Então, vou começar a respirar. E comecei a respirar e comecei a tentar me comunicar com aquela nave que tava no carro. E aí eu disse assim, por favor, saia. Eu tô com muito medo, eu não quero você perto de mim, por favor, saia. E comecei a me comunicar de maneira respeitosa, sem estar gritando no ouvido deles. E aí eu percebi que a nave foi se afastando. Quando a nave se afastou, a minha amiga que estava do meu lado voltou, com os gritos também, com aquele desespero, não tinha como ela ficar muito tempo, né? Ela voltou e começou a não entender porque eu tava gritando. Porque ela disse, caramba, tá tudo lindo aqui, tá tudo maravilhoso. Aí eu fui explicar pra ela que ela tinha ficado catatônica e que eu tinha entrado no desespero. Nessa hora, minha gente, a gente chegou na parte da pista mesmo, né? Eu chamo BR, mas eu não sei se lá é BR. Da BR, da pista de asfalto. E aí eu parei por um momento, porque me deu muito medo, mas era fascinante. Gente, era uma bola com a luz branca dentro e ao redor dela orbitava uma luz laranja, uma luz azul e uma luz vermelha. Ficava orbitando assim, sabe? Girando. E era bem assim, bem circular. E essas luzes orbitavam ao redor. Aí você vai falar, é avião. Não é, gente. Qual é o avião que quando eu falar, desce aqui, por favor, sobe aqui, por favor, que ele faz esse movimento, vem pra frente. O avião não faz isso. E aí, quando eu cheguei nessa parte, bem pertinho da BR, eu disse assim, eu olhei pra minha amiga, eu disse, é muito linda, né? Nessa hora, eu tava com medo, mas eu já conseguia contemplar a beleza daquele momento. Assim, a preciosidade que era aquele momento. E aí, quando eu parei e comecei a contemplar, eles começaram a descer de novo. Eu disse, não, pode parar! Menina, eu dei uma carreira tão grande, dobrei nessa estrada, vim-me embora a toda velocidade. Eu digo, hoje não, gente, hoje não. E aí, depois dessa, foi muito engraçado, porque eu entrei em contato com a amiga minha e disse a ela o que tinha acontecido. E ela falou assim pra mim, Carol, você quer um floral? Ela faz florais arcturianos e pleiadianos. Aí ela falou pra mim, você quer que eu faça um floral pra trabalhar o seu medo? Porque você tem um trabalho pra fazer com eles, mas dessa maneira você não vai conseguir. Aí eu falei, mulher, faz o floral que eu vou tomar. E aí, no outro dia, de manhã cedo, ela foi preparar esse floral. Mas aí o floral e o que aconteceu é em outro vídeo. Mas esse foi o meu contato de uma nave me seguindo, o meu desespero e o meu pavor. Minha gente, meus relatos são tudo assim meio doido, porque quando eu me desespero, não tem não. Eu começo a gritar, eu começo a chorar, eu começo a correr. E naquela época, que foi logo no começo, que a minha mediunidade, ela deu um boom muito grande e que aflorou essa espiritualidade, eu era muito desesperada. Era um pavor. Sempre que eu via alguma coisa, eu corria. Quando eu via uma alma, assim, eu corria. Eu gritava pra sair de perto de mim, eu chorava. Eu não entendia o trabalho que eu precisava fazer de resgate ou de amparo, e era muito desesperador pra mim. E aí, depois desse floral, muita coisa mudou, mas o floral eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito comprido, tá bom? Até o próximo!